Opa! Suemar, a palavra é toda sua. Manda ver. Pessoal, aproveita e diz pra gente se vocês estão vendo o vídeo, se tá tudo certo. Escreve pra gente aí. Vou passar a bola pro Suemar. Valeu, pessoal. Pessoal, muito boa noite. Então, só para a gente ter certeza, vocês podem escrever aí na parte de questões aí se o áudio está ok, se está tudo beleza para a gente começar. Muito boa noite, então sejam bem-vindos agora oficialmente ao nosso curso de Android. A gente vai falar muita coisa bacana hoje, espero que seja bacana, espero que seja útil, né? Eu falando um pouco sobre mim, moro em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, tá? Sou professor universitário em duas universidades. Trabalho basicamente com disciplinas relacionadas à programação, a linguagens de programação, não só Android, Java, tá? Mas também trabalho bastante com a parte de linguagem .NET. E tenho uma empresa de desenvolvimento de software, sou sócio, né? A empresa não é minha, sou sócio de uma empresa. E também estou aí junto com o time da Mob Geek para tentar passar para vocês aí um curso de Android bacana, onde a gente pode construir um aplicativo do zero, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o curso ao decorrer do nosso encontro hoje, mas a intenção é que o curso seja bem prático, sempre vocês visualizando os vídeos, né? Vocês já viram isso na primeira semana. Primeira semana é um pouquinho atípica, porque a gente não entra já com o Android. Por quê? Porque a gente acha que, até mesmo para criar um Hello World lá no Android, a gente tem que ter uma noção de orientação a objetos, tá? Orientação a objetos é um paradigma de linguagem de programação. Não é um conceito novo, é um conceito que deve ter uns 30, 40 anos aí. Então, quer dizer, se está há 30, 40 anos é porque funciona, né? Basicamente, a gente tenta modelar o mundo real para representar peças do nosso software. Então, por exemplo, sempre falo, você está construindo um jogo de corrida, por exemplo. Então, você pode ter lá um objeto representando os seus carros de corrida, você pode ter um objeto representando um circuito, né, a pista, você pode ter os objetos representando os pilotos, por aí vai. E aí fica mais fácil a programação, sempre cada objeto com as suas próprias responsabilidades, né? A gente consegue separar bastante isso. Então, é uma introdução, tá, de alguns conceitos. A gente não vê todos os conceitos de orientação a objetos, mas a gente vê alguns. E durante o nosso encontro hoje, a gente, na mentoria, a gente procura esclarecer dúvidas, tá? Então, quem teve alguma dúvida em relação aos vídeos da semana 1, eu sei que, de repente, vocês não conseguiram assistir todos, né? Porque os vídeos foram liberados na segunda-feira, a gente está na quarta. Mas se já tem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Se não, podem depois postar aqui na comunidade a questão, tá? Pelo Facebook também, mas a gente sugere, se possível, utilizar a comunidade aqui, porque depois isso daqui fica registrado, é mais fácil de achar e até mesmo para outros usuários consultarem aqui o nosso fórum. Vamos lá, então. A gente vai começar a falar um pouco sobre o Android, tá? Depois, a gente vai voltar para alguns conceitos de orientação a objetos. Mas como vocês já estão vendo orientação a objetos, a gente vai falar um pouquinho sobre o Android. O Android, basicamente, pessoal, vocês já sabem, é um sistema operacional móvel. A gente chama ele de móvel, mas logo, logo ele vai estar extrapolando essas barreiras de smartphones, de tablets, tá? Por quê? Porque ele está indo para televisões, ele está indo para carros, tá? Automóveis, agora ele está indo para relógios, né? Eletrodomésticos. Então, vai ser uma plataforma muito grande, já é, né, a maior plataforma hoje móvel, mobile, só que vai crescer muito ainda. E vocês conseguem, utilizando a mesma linguagem de programação, isso que é bacana, né? E o mesmo ambiente de desenvolvimento, fazer um app que funcione para televisão, que funcione para um tablet, inclusive para os dois juntos, tá? Por que não? O seu aplicativo ele pode ser multidispositivos, que a gente fala. Mas basicamente o Android ele é um consórcio, tá, de empresas que juntaram um grupo, e esse grupo hoje ele é liderado pelo Google, e o Google disponibiliza então o sistema operacional, não só o sistema operacional, como ele também disponibiliza o código-fonte.
mais ou menos como acontece no Linux. Então, se você quiser entrar lá no código-fonte do Android para baixar ou colaborar, né, você pode, você tem essa liberdade. Você quer criar o seu próprio sabor do Android, né, personalizar, igual tem as distribuições Linux, você pode também. Amanhã ou depois você quer vender isso junto com um dispositivo que você fabricou, você pode, você não precisa pagar royalties, tá? Então, tem bastante coisa interessante aí. Falando um pouco agora sobre a questão do Eclipse, que a gente viu na primeira semana do curso, a gente está utilizando uma IDE chamada Eclipse. E sempre que eu falar IDE, pessoal, para quem não está acostumado, IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Eu sempre falo que a gente não precisa de uma IDE para desenvolver para Android, nem para Java, nem para .NET. Você pode desenvolver lá no bloco de notas, né? Compilar por linha de comando, funciona. Só que seria extremamente improdutivo, né? Porque a IDE fornece vários atalhos, ele completa código, né? Ele mostra potenciais erros antes mesmo da gente compilar nosso programa, ele auxilia a gente a fazer o debug. Então a gente vai trabalhar ao longo do curso com duas IDEs, tá? Com o Eclipse e com o Android Studio. A partir da segunda semana, a gente começa a trabalhar com o Android Studio, que hoje é a IDE oficial para desenvolvimento Android. A gente vai falar sobre isso um pouquinho para frente. Só que o Android Studio, ele está até aqui, ó, ele não me permite eu começar um projeto que não seja para a plataforma Android. E aí, pessoal, mesmo quando a gente cria um Hello World no Android, já vem com alguns códigos que a gente acha que poderia confundir vocês, principalmente para quem está iniciando. Se o foco nosso é em orientação a objetos, é em Java, então a gente vai utilizar, por exemplo, a IDE Eclipse para criar um projeto Java, não um projeto Android. Por quê? Porque a gente está focando na linguagem Java em aspectos de orientação a objetos. Aí depois, quando a gente começar a criar o nosso primeiro aplicativo, a gente vai para o Android Studio. Dá para desenvolver para Android usando o Eclipse também? Eu já estou acostumado com Eclipse. Dá. Isso daí a gente fala daqui a pouquinho. Então, para eu começar a mostrar um exemplo prático de Java usando o Eclipse para vocês, para a gente dar uma palhinha em cima de alguns aspectos de orientação a objetos ou de alguns aspectos da linguagem, gostaria de colocar uma questão na tela aí para saber qual o nível de conhecimento em programação de vocês. Tá? Porque com base nesse feedback vai variar muito o que eu vou passar para vocês. Né? Pô, a turma já é mais experiente, então a gente pode, de repente, avançar um pouco mais rápido. Não, a turma está iniciando, então a gente vai um pouco mais devagar. A gente vai tentar modelar de acordo com a turma. Só para esperar uns 30 segundinhos aí para vocês responderem. Acho que está aparecendo aí na tela, né? Opa, já tem uma galera respondendo. Pessoal, vocês vão ver na tela de vocês um rápido questionário, na verdade uma perguntinha só, que a gente está fazendo se vocês já... Qual o conhecimento que vocês têm em programação, né? Acho que a maioria já respondeu. Beleza, vou encerrar aqui. Valeu, galera. Valeu pela resposta super rápida. Só para te dar um contexto, já temos perguntas de instalação, de setup, e quando você quiser dar uma parada, a gente te passa ela. Opa, deixa eu ver aqui. Tá, dúvida do Daniel. Opa, Daniel, beleza? Tudo bem? Então, pessoal, eu vou ler a dúvida para ele, né? Obviamente, a dúvida dele, obviamente, para vocês terem uma noção da resposta. Ele está falando que na instalação do Java, né, durante um dos vídeos, eu falei que a versão do Java 8 ainda não serve para o Android. Mas que a versão dele do Java é o 8 e ele conseguiu gerar o Hello World normal do Android, tá? Ele está perguntando se a versão dele é a 8 mesmo. Ainda não é, tá? O Android ele ainda não é compatível com o Java 8. Ele funciona com o Java 6 e ele funciona com o Java 7. Inclusive é uma pena que ele não funciona com o Java 8, porque o Java 8 adicionou alguns recursos muito bacanas à linguagem, como suporte a transações de forma paralela para obter o máximo de desempenho em processadores com núcleos duplos, né? E a expressões lambda.
Só que ele não é. O que pode estar acontecendo aí é que, de repente, você tem o Java 8 e o Java 7 instalado. Eu não sei aqui se o Hello World que você gerou foi no Eclipse, num projeto Java normal, ou se foi no Android Studio. Se foi no Android Studio, provavelmente porque você tem uma nova versão. Ou a não ser que eles já tenham liberado o suporte e eu ainda não saiba, mas assim, eu não vi essa notícia ainda. Fez pelo Android Studio, beleza. Provavelmente então, você está usando Windows, Mac, você pode depois dar uma olhada lá se você tem, de repente, a versão 7 instalada também, tá, pessoal? A gente pode ter a 8 e a 7, não tem problema nenhum. Mas ele não é compatível, infelizmente ainda não. Windows, né? Beleza. Tudo bem? Vamos continuar então? Ana? Opa, vamos nessa, Semar. Estou compartilhando, pessoal, só para vocês saberem, enquanto está rolando o webinar, a mentoria, eu estou compartilhando lá no Facebook, no grupo, os melhores momentos, digamos assim, né? Então, estou compartilhando para quem perdeu, não pôde assistir, pelo menos consegue ver por lá, assim, saber por lá o que rolou assim, de principal. Suemar, falando sobre o nosso pequeno questionário aqui que rolou antes, há alguns minutinhos, só para te dar um panorama, a maioria da galera que está online hoje tem um conhecimento de programação iniciante. Então é legal a gente saber, galera, a gente atende todo mundo, né? Assim, a gente busca atender um público bem diverso, né? Mas é legal saber que hoje temos aqui a galera iniciante pilhada para começar a programar seus primeiros apps Android. Então, Suemar, fica à vontade de seguir aí. Beleza, eu estou até dando uma conferida aqui na questão do Java aqui, né? Mas ele fala aqui, ó, tá, que a gente precisa do Java 7 para o Windows, tá vendo? E para o Mac aqui, o JDK e o JRE 7 e 6, tá vendo? Pelo menos aqui, oficialmente, ele ainda usa o JDK 6 ou 7. A gente pode configurar para os dois, mas para o 8 ainda não está disponível mesmo. Beleza. A gente vai agora, então, pessoal, para o Eclipse. O Eclipse a gente mostrou aí como vocês podem baixar, tá? Ele tem na versão para Windows, tem para Linux, tem para Mac. A única coisa que, quando vocês forem baixar, dá aquela tentada, se a maioria dos processadores hoje são 64 bits, tá? Se você ainda está com um processador de 32 bits, se atente na hora de baixar, então, o Eclipse versão de 32 bits, porque eu já vi algumas pessoas tendo problema porque baixou a versão errada do Eclipse, beleza? Então aqui a gente ainda não vai criar um projeto Android, tá? A gente vai só focar em aspectos do Java. E a gente precisa utilizar Java para desenvolver para Android? Não, a gente vai falar um pouquinho para frente também, mais para o final sobre isso hoje, né? Consigo desenvolver nativamente, que a gente fala, utilizando a biblioteca que o Google disponibiliza para a gente, que a gente chama de Android SDK. Eles disponibilizam para C++ e para Java. Então, nativamente, a gente programa utilizando C++ e Java. C++ são determinados nichos de aplicativos que requer resposta muito rápida do hardware. É um jeito mais difícil de programar, uma linguagem mais técnica. Tá? Então, eles não chamam não é o SDK, Kit de Desenvolvimento de Software, é o MDK. Mas para Java, onde vai estar aí 99% dos aplicativos nativos, fazem uso da linguagem de programação Java. Tá? Tem uma mística muito grande que Java é difícil. Não é, tá? Eu acho que hoje melhorou muito, eles avançaram bem, é muito mais uma lenda que existe aí do que realmente que a linguagem seja difícil. Pessoal, estou no Eclipse aqui, ó, eu vou em File, New Java Project, tá vendo? O Eclipse, ele tem um plugin que você pode instalar nele que você consegue criar um aplicativo para Android utilizando o Eclipse, tá? Só que o Google, os desenvolvedores não estavam contentes com o desenvolvimento de Eclipse para Android, porque era uma adaptação, e aí o Google criou o Android Studio e hoje eles recomendam oficialmente o uso do Android Studio, então todo o nosso curso baseado no Android é utilizando o Android Studio. Mas eu vou criar então aqui um novo projeto, tá? Eu vou
O nome do meu projeto, pessoal, é só o nome que ele vai aparecer aqui no Package Explorer, tá? Então eu vou colocar Mentoria 1, o local do disco onde ele vai ficar armazenado, qual a versão do Java que eu vou utilizar. Aqui eu posso usar o 8 sem problema, tá? Lá no Android que eu não posso, então aqui eu posso. Eu vou usar 1.7, vou clicar em Next aqui. Ele está me falando aqui a estrutura do projeto que ele vai criar. Aqui a gente não precisa se atentar muito a isso, a gente já vai direto para a parte do código. Eu vou dar um finish aqui, pessoal. Ele criou, então, uma pastinha aqui, que a gente chama de pacote, está chamada SRC. SRC é de Source, tá? Então, é aqui onde que vai ficar o código-fonte do nosso programa. E aí, pessoal, para a gente executar alguma coisa, ó, se eu mandar executar, nem consigo executar nada, né? Ó, tem que ter algum arquivo aqui que tem algum código. E até para a gente criar qualquer linha de comando, a gente precisa de uma classe. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em New aqui, uma nova classe. E qual o nome dessa classe? Eu vou criar chamado Mentoria, por exemplo, o nome da classe. E aqui tem uma opção para ele já criar um método chamado main. Esse main é de principal. Então, vocês podem marcar essa opção aqui. Ó. Se eu dou um finish, então ele já criou uma classe com este método main. Se você criou a classe, esqueceu de mandar ele gerar este método main, não tem problema. Você escreve main, dá um Ctrl espaço e um Enter. Ele vai criar da mesma forma. E o main é o quê? É o ponto de entrada da aplicação. Ou seja, quando a gente mandar executar alguma coisa, ele vai começar por aqui, por este método main. Por exemplo, isso daqui ó, é uma console que a gente fala, tá? A gente pode mandar escrever coisas aqui para facilitar, por exemplo, o debug do nosso programa. Então, por exemplo, através do comando system.out.println, tá? A gente pode escrever alguma coisa na console. Então, olá, pessoal. Ou ainda, para vocês irem se familiarizando com os atalhos, né, vocês podem escrever sysout, dar um Ctrl espaço e ele completa aí, tá bem? Tudo bem? Se eu mandar executar agora, apareceu então isso daqui no console. Bacana. A gente pode então definir, por exemplo, variáveis normal. Então, por exemplo, uma variável do tipo inteira está aqui, ó, eu posso chamar ela de num1. Posso já jogar um valor para dentro dela. Posso declarar uma outra variável, por exemplo, chamada num2, jogar já um valor para dentro dela. Tá? Aqui posso, por exemplo, fazer então uma expressão matemática, né? Ou ainda criar uma variável chamada resultado, falando que o valor dela é o que está no num1 mais no num2. E aí a gente pode mostrar aqui, então, resultado mais resultado. Vou concatenar, né, uma string com um número. Ele vai gerar perfeitamente a saída para a gente. Pessoal, vocês vão dando aí um feedback para ver se está legal ou se está muito básico, tá? E aí a gente vai ajustando isso daqui. Então, por favor, fiquem à vontade para colocar. Ó, não, beleza, toca para frente. Até aí tudo normal. A gente pode fazer as condições normalmente, então o if, né, se o resultado for maior do que 100, né, então posso escrever alguma coisa aqui, sysout maior que 100. Nesse caso não é, então ele vai cair no else, né? Sysout menor que 100. Só mandar executar aqui. Então aqui a gente fez uma condicional, tá bem? A gente pode fazer uma repetição, por exemplo, eu quero imprimir uma tabuada, por exemplo. Então, posso colocar aqui um laço, né? int num igual, vou imprimir a tabuada do 3, por exemplo. Tá? E aí eu posso fazer um laço de várias formas. Um dele, por exemplo, é o for. Se eu vou fazer 10 iterações no laço, né, eu já uso o for porque eu consigo já criar uma variável que vai controlar automaticamente essas iterações aqui. Ó. Então, por exemplo, enquanto o i for menor ou igual a 10, incrementando de 1 em 1, eu vou escrever, então, sei lá, num mais
vezes o meu I, né? Igual a mais 1 vezes I. Se eu executar aqui agora, olha lá, ele criou a tabuada aí. Aí agora, então, pessoal, esses aí são os aspectos mais básicos da linguagem. A gente, então, pode começar a trabalhar agora com algumas coisas de orientação a objetos, né? Acredito que até aqui vocês não vão ter dificuldades, que envolve basicamente lógica de programação. Mas, por favor, fiquem à vontade aí, se precisar de alguma coisa. Vamos criar uma classe, pessoal. Então, ó, vamos supor que a gente vai fazer aí um cadastro de alunos, por exemplo, tá? Um cadastro de alunos mesmo. A orientação a objetos é isso. Pô. O que tem um aluno? Um aluno tem uma matrícula, né? Ele pode ter um nome. O que mais? Ele pode ter uma data de cadastro. Posso saber se ele está ok com a mensalidade dele ou não. O curso que ele faz. Né? Então, de repente, o aluno que eu quero modelar no meu sistema é diferente do aluno que vocês querem modelar no sistema de vocês. Né? Não tem uma regra, assim. Vai depender muito das necessidades que o seu software precisa. Mas então eu posso criar uma classe. Uma classe é isso, pessoal. Uma classe não tem valor. É como se fosse uma receita de algo, tá? Como se a gente estivesse modelando mesmo. Então eu vou criar uma classe aqui, ó. Vou criar uma classe chamada, sei lá, vou chamar de pessoa. Tá? Aí eu falo, pô, que informações que eu quero representar, que informações que eu quero que uma pessoa represente no escopo do meu sistema? Para mim é interessante, por exemplo, o CPF. Então tá. Então o CPF é de qual tipo? O CPF é do tipo string. Então eu coloco aqui. Aí o que mais? O nome é importante também. Então string, nome. Aí pode ser a data de nascimento, tá? Eu vou colocar a idade aqui. Lógico que a gente não programa usando a idade, mas é só para a gente não entrar em alguns aspectos do tipo date time. Então, eu vou representar aqui falando que toda pessoa tem uma idade. Essa idade, então, ela é do tipo inteiro. Tá? Poderia ser real também, por isso que eu falo que depende do escopo que a gente quer. Vou deixar ele aqui. E aí, basicamente, a gente já tem uma receitinha de uma pessoa aqui. Tá? A gente vê que isso daqui que a gente declara são variáveis de instâncias. Então, se eu for aqui, por exemplo, ó, lá no meu método main, vou apagar isso daqui, quero criar um objeto desta classe aqui. Como que é a declaração, pessoal? Então é assim, ó, qual que é o tipo, qual que é a classe que você vai usar? Pessoa. Tá? Qual que é o nome do seu objeto? Então eu vou colocar aqui Ana. E eu vou instanciar, se eu fizer só isso daqui, Ana vai estar valendo null. Mas eu posso fazer isso aqui, ó, Ana é igual a uma nova pessoa. Tá? No momento que eu faço isso, eu tenho uma variável que agora aponta para um objeto lá na minha memória. E aí eu posso começar a colocar os valores aqui. Então, por exemplo, Ana.cpf igual 111, por exemplo. Tá? Ana.nome igual Ana Luiz. Tá? Não vou perguntar a idade da Ana. Não sei se a Ana já fez 20 anos. Está com 19 ainda. 18. 18. Boa, Semar. Isso, 18. Obrigada aí pela força. E agora, pessoal, a gente já tem, então, esse objeto aqui representando uma pessoa. Claro que eu poderia ter um objeto bem mais complexo, mas eu posso fazer um sysout, então, de Ana.nome. Tá? Na hora que eu mandar imprimir, ele vai imprimir, então, aqui Ana Luiz, tá? Que foi o que a gente guardou nessa variável aqui. Vocês devem ter visto lá que, principalmente num vídeo que fala da parte de encapsulamento, que não é legal, pessoal, a gente ter a pessoa que está utilizando uma classe. Vamos supor que você só faz a classe, tá? Você vai disponibilizar essa classe para outros desenvolvedores usarem. Não é legal, então, que uma outra pessoa tenha acesso às propriedades, né, às variáveis de instâncias dessa classe. Por quê? Porque eu posso fazer... Aqui o cara pode chegar, por exemplo, e falar assim, ó, Ana.idade é igual a -1. Ele vai aceitar normal. Só que -1, por exemplo, não é uma idade válida, entendeu? Então, a gente cria métodos tanto para ler quanto para escrever nestas propriedades aí, nessas variáveis de instância.
Então, como que eu faço? A primeira coisa é eu pegar essas variáveis de instância e declarar elas como privado. Significa que agora, o que é o privado? Privado significa que agora, essas variáveis aqui, elas só estão visíveis aqui dentro dessa classe mesmo. Tá? Então, aqui, se eu quiser usar alguma coisa, eu consigo. Tá? Preciso criar um método aqui. Eu consigo. Mas lá fora, eu não vou conseguir mais, tá vendo? Ele não acha mais CPF, porque agora o CPF está oculto. A gente está escondendo a complexidade do objeto. Mas então a gente precisa gerar esses métodos que a gente chama de getters e setters, tá? Lá dentro da classe pessoa. Se eu vir aqui e clicar com o botão direito e vir insert, eu tenho aqui, ó, generate getters and setters, tá? Gerar os getters e setters. Ele já ajuda a gente. Você quer gerar os getters e setters para quais propriedades, quais variáveis? CPF, por idade, por nome, para todos. Tá? Ele já gera para a gente. Então, imagine, por exemplo, que você vai setar um CPF. Então, você tem que passar um CPF como parâmetro. Tá? E aí, o valor que você passou como parâmetro é armazenado dentro da variável dessa classe aqui. Aqui, de repente, confundem vocês, porque é o mesmo nome, tá? Então, como é o mesmo nome, ele usa o dis aqui para falar que esse dis aqui é da classe. São estas variáveis aqui. Tá? E esse CPF é o valor que a gente passou como parâmetro. Então, agora eu posso falar assim, ó, ana.setCPF, tá? Ana.setNome, passando uma string fora, Ana Luísa. Tá? E aí eu posso até validar, inclusive. Ó. Então, eu vou colocar ana.set idade menos 1. Aí eu quero imprimir alguma coisa aqui, então também não consigo ler, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu quero imprimir um ana.getNome, que vai me retornar essa string aqui. Se eu executar, beleza, ó. Ana Luísa. Só que a cidade menos 1 agora a gente pode validar. Por quê? Ele não vai conseguir fazer um ana.idade igual a menos 1. Ele tem que passar obrigatoriamente por este método. Aí você pode, por exemplo, ir lá no teu método, você ia no método setIdade, né? E antes de fazer essa atribuição aqui, ó, você só vai fazer, por exemplo, se a idade for maior ou igual a 0, que 0 pode, né? Aí você executa este comando aqui. Se não, você pode até dar uma mensagem de erro também, tá? Então agora, por exemplo, se eu falar assim que vou colocar aqui, ó, ana.setIdade. Então, a Ana está com 18, e eu colocar menos 1, e eu mandar imprimir, então, ana.getIdade, vocês vão ver que ele não vai imprimir o menos 1, ele vai imprimir o 18. Por quê? Ele não validou isso daqui, e aí quando chegou o menos 1 aqui, ele não pegou esse valor menos 1 que foi recebido como parâmetro e não alocou na nossa variável de instância. Beleza? Então essa aí seria, por exemplo, a parte do encapsulamento, pessoal. Também tem uma parte muito bacaninha, que é a parte da herança bacaninha, né? Até é pecado falar um negócio desse, porque é um conceito muito, muito útil, tá? Que é usado há décadas aí, que é o conceito de herança. Por exemplo, eu vou criar agora, então, uma classe chamada aluno. Mas aluno não tem o CPF, aluno não tem o nome, aluno não tem a idade? Tem. Por quê? Porque aluno é uma pessoa. Só que aluno tem outras coisas, como, por exemplo, o curso, tá? Então, eu posso criar eu não posso criar aqui, então, uma string para armazenar o curso, porque não é toda pessoa que tem um curso, são só alunos. Então, eu posso criar, então, uma nova classe. Essa classe aí eu vou chamar, por exemplo, de aluno. E aí eu falo que aluno, ele herda todas as características de pessoa. Tá? Então, se eu pegar aqui agora e falar assim que o aluno Suemar é igual a um novo aluno, tá? Eu vejo, por exemplo, que o Suemar. Eu já tenho ó, o getCPF, getIdade, getNome. Pô, mas isso daqui não está lá na classe de pessoa? Tá, mas todo aluno é uma pessoa, então ele já traz para a gente não precisa ficar reescrevendo código, pessoal. Isso otimiza bastante o desenvolvimento de software. Então, você pode falar aqui, você vai falar assim, ó, você vai escrever só o que o aluno tem, né, que obviamente a pessoa não tem. Então, eu vou criar aqui uma string para o curso, armazenar qual que é o curso da pessoa.
E aí eu posso criar, então, gerar aqui um getter setter para o curso, né? Tá? E agora eu vou voltar lá na minha classe, então eu vou falar aqui o suemar.setNome. Tá? O nome é Suemar, eu estou fazendo o curso de Android, então suemar.setCurso. Tá? Então ele vai aceitar tanto os métodos de pessoa quanto os métodos que estão na classe curso. Estou fazendo curso de Android. Aí sysout. Então, suemar.getNome está cursando getCurso. Né? Então ele vai falar que o Suemar está cursando Android. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aí? Vocês querem interagir? Querem falar alguma coisa? O microfone também fica aberto, tá? Fica disponível para vocês, a Ana. Como é que tá aí? Opa, então, Samar, temos algumas dúvidas já. Estou mapeando aqui, estava divulgando lá para a galera. As dúvidas, não estão rolando dúvidas de orientação a objetos, e até aproveitar esse momento, as dúvidas que eu tenho aqui são mais de instalação, já passo para ti. Eu queria só aproveitar esse momento aqui para perguntar, galera, a gente tem um outro questionário aqui que é para saber quem está familiarizado com orientação a objetos. Vou passar para vocês, beleza? Ó, se liga aí. Até para a gente saber, assim, lá durante o curso, por exemplo, vocês vão ver que tem muito vídeo de orientação a objetos, né, fazendo essa introdução, e a gente entender da galera se ficou dúvida. A gente sabe que é um conceito muito importante. Como disse o Samar, é antigo, né, Samar? Mas persiste em várias linguagens de programação modernas, né? Em sua grande maioria das linguagens de programação modernas, e é muito importante que a galera conheça bem. Galera, valeu, vi que a maioria já respondeu aqui, vou fechar para não ficar muito tempo, né? Alguns não responderam, mas tô vendo aqui, Samar, te passar aqui o resultado do nosso rápido questionário aqui, que sobre quanto você conhece de orientação a objetos, a grande maioria disse conhece pouco. Galera, a oportunidade é agora, é hoje, é essa durante as 4 semanas. Vocês vão poder praticar bastante e tirar dúvida com a gente. Beleza? Legal. Reforçando, então, o que a Ana falou, esse conceito extremamente importante, pessoal. A gente dedicou uma semana em orientação a objetos, por quê? Porque quando a gente estiver trabalhando com Android, a gente vai estar trabalhando fortemente com conceitos de orientação a objetos, tá? A gente vai fazer um aplicativo de um quiz lá, então a gente vai criar uma classe placar, a gente vai criar uma classe questão, tá? A gente vai criar classes alternativas, porque uma questão pode ter diversas alternativas. E é importante que você tenha esse conceito, não só para você modelar suas classes, mas para você usar as classes que o Google disponibiliza para a gente, que o Android disponibiliza. Então, você tem uma classe que é um botão, por exemplo. Como que eu uso isso daí? Qual a forma correta de usar? Muitas vezes você consegue usar de forma errada, né? E aí, como funcionou, às vezes, beleza, vou usando desse jeito, é o jeito que eu sei. Uma hora você chega lá na frente, você vê que aquilo que você fez bobeira, e você tem que voltar refazendo para trás. Então, e não só para o Android, tá, pessoal? Igual a Ana falou também, vou programar em C#. Vou programar para amanhã, depois vocês querem fazer o curso aí de Swift, tá? Para quem quer desenvolver para iOS. Também tem conceitos de orientação a objetos. Então, extremamente importante. Vamos trabalhar aqui com mais um negócio muito legal de orientação a objetos, que são algumas classes que a linguagem Java disponibiliza para a gente. Imagine, por exemplo, que você queira agora armazenar um conjunto de pessoas, tá? Então, eu posso criar, por exemplo, uma coleção, tá? Uma coleção de pessoas. Posso criar um arranjo também? Acho que vocês têm esse conceito de arranjo, de vetor. Também posso criar. Só que a coleção ela tem uma vantagem em cima dos arranjos tradicionais. A coleção ela já tem operações para você adicionar um elemento na lista, para você remover, para você alterar um elemento da lista, para você ordenar a lista.
para você ver quantos elementos você tem na lista. E tudo isso facilita imensamente para a gente. Então vamos ver uma classe chamada ArrayList. Tá? A gente tem pelo menos umas 4, 5 tipos de coleções aí em Java. A mais comum é a ArrayList, tá? Que vai pegar e vai modelar aí então uma lista de objetos. Então eu criei aqui no caso a Ana, vou criar aqui então, vou criar mais uma pessoa, tá? Para a gente fazer um outro teste. Note que se eu for pegar aqui uma pessoa, eu vou criar aqui agora o Suemar. Note que eu tenho que fazer tudo de novo, tá? Antes da gente ver a coleção, eu tenho que fazer tudo de novo. Suemar.set CPF, Suemar.set nome, Suemar.set idade. E aí é complicado, pessoal, porque tem que ficar replicando o código. Aí você fala assim, pô, mas toda pessoa minha, no meu sistema, tem que ter um CPF, um nome e uma idade. Tá? É obrigatório isso daí. Então, você pode obrigar que o desenvolvedor que está utilizando a sua classe pessoa, no momento da instanciação, ou seja, quando ele está criando o objeto, ele já passe este valor. Isso a gente chama de construtores. Tá? Então, por exemplo, eu vou lá na minha classe pessoa e eu vou criar um construtor. O que é o construtor, pessoal? Esse construtor ele é público. Por que público? Público ao contrário do privado. Né? Eu não vou utilizar fora dessa classe, eu estou utilizando a classe pessoa em uma outra classe, na classe mentoria. Eu estou na classe mentoria, eu tenho que enxergar o que está lá dentro da classe pessoa. Eu só vou enxergar o que é público. O que a pessoa fala que é público, que pode ver. Se estiver privado, eu não consigo enxergar. Então, aqui, essa classe é pública, ela não tem nenhum retorno. E sempre o construtor, o nome dele, tem que ser o mesmo nome da classe. E aí eu falo assim, ó, beleza. Quando o cara for criar uma pessoa, o que ele tem que passar? Ele tem que passar, então, o CPF, que é uma string, tá? Um nome. E tem que passar, então, uma idade, que é um inteiro. Eu posso ter vários construtores, tá? Posso construir, por exemplo, uma pessoa só passando um nome. Construir uma pessoa passando o CPF e o nome. Aí vai da necessidade de vocês. Agora, como eu criei esse construtor agora, eu só posso criar, então, pessoas passando 3 parâmetros. Então, tem que ser respectivamente, ó, CPF, nome e idade. Então, eu vou passar aqui, eu vou criar uma outra pessoa. Passando meu CPF, passando meu nome, passando minha idade. Né? A Ana tem 18, sou um ano mais novo, tenho 17. Aí, agora aqui, notem que esta instanciação aqui não funcionou mais. Por quê? Porque aquele construtor que não tinha parâmetro não existe mais. Quando a gente não define nenhum construtor, a linguagem Java coloca para a gente um construtor que não tem nenhum parâmetro. Como a gente definiu um construtor com parâmetro, agora a gente tem que usar ele. Ah, mas eu quero também permitir que crie objetos desta forma aqui. Ah, você quer? Então beleza. Então você vai lá e cria então um outro construtor que não recebe nenhum parâmetro. Tá? Esse construtor que não recebe nenhum parâmetro, nesse exemplo aqui, ele não vai fazer nada. Mas nesse exemplo aqui, o que ele tem que fazer, pessoal? Ele tem que pegar o valor que está sendo recebido por parâmetro e jogar para dentro destas variáveis aqui, né? Para armazenar. Como o nome é o mesmo, o nome da variável é o mesmo que o nome do parâmetro, então sempre que eu quiser fazer uma referência às variáveis, eu uso disso. Dis.cpf é igual ao CPF, está vindo como parâmetro. Dis.nome é igual a nome. Dis.idade igual a idade. Então agora aqui, ó, eu vou trabalhar das duas formas. Tem uma pessoa aqui que é a Ana e tem uma pessoa que é Suemar. Tá? Aqui eu criei ela sem passar nenhum parâmetro, depois eu fui chamando os métodos. E aqui eu já criei a pessoa já criando, passando os valores já diretamente para o construtor. Agora, imagine que eu queira então um objeto para armazenar uma lista de pessoas. Tá? Então, eu posso criar, por exemplo, um ArrayList. Um ArrayList do quê? Isso aqui chama operador diamante, né, em Java. Então, é um menor e um maior, a gente fala qual que é o tipo. A minha lista vai ser uma lista de quê? Uma lista de pessoa. Como que eu vou chamar o objeto? Vou chamar de pessoas, por exemplo. Se eu fizer só isso daqui, pessoal, tá vendo quando ele dá um erro aqui? Não é um erro, né?
está falando que ele não está reconhecendo, então, essa classe chamada ArrayList. Se você deixa o mouse um pouquinho em cima, você vai aqui e clica em Import. Tá? Ele vai aqui em cima, ó, fez o Import. Agora ele já reconheceu. Isso daqui agora está valendo nulo. Tá? Então, esse objeto não foi criado, não existe ainda. A gente só criou uma variável. A gente precisa falar, então, que essa variável vai apontar para um objeto da memória. Então, tem que fazer aqui igual a uma nova lista de pessoa, tá? Instanciando esse objeto aqui. Agora, o que eu posso fazer, por exemplo? Ó, pessoas.add, tá? Para adicionar, adiciona uma pessoa, um elemento à lista lá. O que eu preciso passar como parâmetro? Uma pessoa. E aí eu posso, por exemplo, adicionar aqui a Ana. Tá? Posso pegar pessoas.add, posso adicionar aqui então também Suemar. Vamos ver quantas pessoas tem nessa lista? Sysout, tá? Pessoas.size. Retorna então o número de elementos na lista. Se eu executar agora, eu vou ter 2 pessoas na lista. Se eu quiser então fazer varrer essa lista, né? Imprimindo o nome de pessoa por pessoa. O que eu posso fazer? Posso fazer um while, um for, por exemplo. Vamos fazer aqui, ó. For, uma variável i, que começa do 0, tá? Porque a primeira pessoa nesta coleção ela vai estar no índice 0. Tá? C e Java utiliza esse tipo de comportamento. Tem outras linguagens, por exemplo, Pascal, que o primeiro elemento está no índice 1. Então, começando do 0, enquanto o i for menor ou igual ao meu pessoas.size menos 1, né? Por quê? Pessoas.size vai retornar 2. Então, eu vou pegar a pessoa 0 e a pessoa 1. Por isso que tem que pôr menos 1 aqui. Incrementando de 1 em 1, eu vou fazer o quê? Um sysout do meu... Aí eu preciso pegar minha pessoa, né? Preciso pegar a pessoa que está nessa coleção. Pessoa P é igual a pessoas.get, tá vendo? Passo como parâmetro um índice e ele me retorna a pessoa que está naquele índice na coleção. Então, ó, get. E agora eu posso fazer aqui, ó, t.getNum. Se eu fazer isso aqui, então, agora, ele vai imprimir aí a Ana e o Suemar. Tem até um jeito mais fácil, ó, vou deixar comentado aqui. Posso fazer, quando a gente está iterando, né, pessoal? Quando a gente está varrendo listas, posso fazer um for para cada pessoa, que eu vou chamar de P, que está na coleção de pessoas, ó, ele não preciso nem de variável nem nada. Vou fazer um sysout, p.getNome. Então, cada vez que ele iterar aqui, ou cada vez que ele fizer um novo loop, né, neste laço aqui, a minha variável que eu chamei de P aqui, ó, vai conter a pessoa atual. Né? E aí ele vai indo para a próxima até acabar. Aqui é mais simples. Né? Quero remover, por exemplo, a Ana da lista. Então, por exemplo, eu adicionei aqui o Suemar e a Ana. Tá? Quero remover, por exemplo. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, pessoas.remove. Aí tem 2 tipos, tá? Posso remover passando, por exemplo, um índice. Eu quero remover a pessoa que está no índice 0. Ou posso passar a própria pessoa. Então, remove. Quero remover a Ana. Agora, quando eu mandar imprimir aqui, ó, ele me aparece só o Suemar. Ah, mas apareceu 2, né? Porque a gente imprimiu aqui antes de remover. Então, tinha 2, ele removeu e depois ele imprimiu só o Suemar. Tá? Quero saber se o Suemar está na lista. Então, por exemplo, se pessoas.contains Suemar, então, coloco aqui Suemar está na lista. Se não, não está. Né? Então, no caso aqui, eu estou. Né? Se eu perguntar, por exemplo, se a Ana está na lista, vai falar que não está.
Então a gente consegue também trabalhar com coleções. Acho que basicamente, Ana, um exemplo, aí, uma pincelada sobre a parte prática da primeira semana de orientação a objeto, de Java, tá? Fiquem à vontade, quem não conseguiu assistir todos os vídeos ainda, depois qualquer dúvida coloque lá na comunidade, a gente vai tentar responder sempre o mais breve possível. E aí agora a gente pode também aproveitar um pouco do nosso tempo de hoje, ainda dessa mentoria, para começar a falar um pouco de Android, tá? Porque aí depois na segunda-feira já é liberado os vídeos da segunda semana, vocês já pelo menos já sabem como vocês precisam instalar o ambiente de desenvolvimento, tem muitas dúvidas em relação a isso. E também porque eu acredito que vocês fizeram, se inscreveram no curso de Android porque quer falar sobre o assunto. Então a gente pode usar o resto do tempo de hoje aí para falar um pouco sobre o Android. Vou passar a bola para a Ana aí, se ela quer falar algo. Opa, Suemar, olha, nós temos perguntas de setup do ambiente de desenvolvimento, que especificamente do Ricardo, que mandou uma pergunta logo agora, assim, quando a gente estava começando a mentoria, ele mandou aqui pelo Facebook, a gente tentou responder a tempo, mas estava começando a mentoria, então Ricardo tá na área e mandou perguntas aqui pra gente sobre Java, etc. Suemar, vou passar para você, antes da gente começar, só para responder logo a questão do Ricardo, que já está pendente há um tempinho aí, que eu não quis interromper. Cara, ele tá com a dificuldade do Java, né? Ele disse que o Java dele é 8.4 e 8.40, né? Se for o caso de ter Java 6, como faço? Quer comentar um Tá. pouco sobre isso? Uhum. Vamos recomendar instalar o 7, tá? Eu vou precisar desinstalar o 8? Não vai precisar desinstalar o 8. Então, o Java hoje ele é da Oracle, né? Então a gente pode colocar aqui Java, downloads. Aqui é fazer o download gratuito do Java. Então aí você pode fazer o download do JDK, tá? Do kit de desenvolvimento. Porque também tem o JRE, viu, pessoal? Que é só a parte para executar, né? Só que a gente não quer só executar o programa Java, a gente quer programar também, fazer uso dessas classes, né? Então a gente precisa do JDK. Aqui, ó, quando eu mandei fazer o download, ele já começou a fazer do 8, tá vendo? Deixa eu mandar cancelar aqui. Ver todos os downloads de Java. Aí ele me mostra o sistema operacional. E aí a gente tem que ver aqui ó, o Java 7. O Java 7 é mais recomendado que o 6. Tem algumas funcionalidades a mais, né? Então você pode instalar o 7 aí tranquilamente. Não tem problema nenhum. O erro do Ricardo, então, eu estava achando, eu estou lendo aqui, acho que ele está falando que ele já checou, né? A pastinha onde ele está executando está no c2.etc/eclipse. Uma vez que eu vi esse erro, Ricardo, foi porque a pessoa estava tentando executar de uma pasta que tinha um espaço no nome. E ele dá aquele erro, né? Seria mais fácil se ele desse um erro falando que não poderia executar numa pasta que tem nome, né? Mas pelo jeito não é o seu caso. A única coisa que eu vou pedir para você verificar também, provavelmente é processador de 64 bits, o sistema operacional seu é de 64 bits, pode dar uma verificada aí, e se a versão do Eclipse que você baixou é o 64 bits. Se quiser dar uma checada aí, depois dá um retorno para a gente aí, porque também eu já vi erros desse, que a pessoa inverteu, né? Ou ela estava no 64 bits, quando você está no 64 bits e executa de 32, ainda vai, né? O contrário que é o complicado. Suemar, só uma dúvida, é o Eclipse que deve estar Bom, na enquanto ele vai responder. Opa, é só uma dúvida, a versão a 64 bits tem que ser do Eclipse? Que você está falando ou do Android Studio? Do Eclipse. Ok. Do Eclipse. Quando você vai baixar o Eclipse, tem lá 32 e 64 bits. Aí dá uma olhadinha na versão do sistema operacional que você está usando. Se ele está usando Windows, ele pode ir lá no painel de controle, né? Dentro do painel de controle tem sistema. E lá dentro do sistema vai ter lá o nome do sistema operacional, a versão, e lá fala se é 32 ou 64 bits. Eu acredito que seja 64. Mas vale dar essa conferida, e aí ele conferir se ele baixou o Eclipse 32 ou 64.
Show de bola. Tô postando inclusive aqui no Facebook para o Ricardo ver, porque acho que o Ricardo caiu ainda há pouco, Aham. no meio da resposta. Mas vamos seguir em frente, que ele vai, essa resposta chega para ele, mesmo pelo Facebook. Vai. Pessoal, então agora, logo vocês vão começar a desenvolver para Android, né? A página android.com, ela tem informações aí sobre os dispositivos, olha lá, ó, né? Olha que legal. Desenvolvo para relógios, para smartphones, para tablets, né? Projeto novo agora para automóveis, para televisão. Mas aqui não tem muitos recursos para desenvolvedores. A página que vocês têm que acessar é developer.android.com. Aqui que está, né, as informações focadas para quem quer desenvolver para Android. Ele ainda tem 3 seções principais, tá, pessoal? Porque em um time de desenvolvimento, geralmente você tem um cara que escreve código, né, um ou mais caras. Geralmente você tem aquele cara que só trabalha com design, então aquele cara que está preocupado em criar um visual bonito para o seu aplicativo, né? Deixar o seu aplicativo mais usável, trabalhar com ícones, cores, tipografia, ou até mesmo times pequenos que fazer um pouco de tudo. Mas basicamente, durante o curso, a gente está envolvido com desenvolvimento. Só que ainda, antes de eu entrar aqui em desenvolvimento para mostrar para vocês, aqui embaixo a gente tem Get o SDK, né? Então, o SDK, novamente, é o Kit de Desenvolvimento de Java, o Kit de Desenvolvimento de Software do Android, tá? Então, é o Android SDK. Se eu clicar aqui, aí, tá vendo? Ele já fala pra gente que agora a versão oficial é o Android Studio. Quando você clica aqui para fazer o download, ele já detectou a versão do meu sistema operacional. Quando você faz o download, ele já vem com o Android Studio, tá? Com o SDK Tools, que é um conjunto de ferramentas para facilitar a nossa vida também. Com a última versão do Android, tá? Ou quase a última, né? A gente viu que ontem foi lançada a versão 5.1, então eles ainda estão disponibilizando a versão 5.0. E aí é só clicar em download e depois mandar executar. Não deve ter problemas para executar isso daí. Se tiver também, manda lá para a gente dar uma olhada. E aí, claro que eu falei também que vocês podem utilizar o Eclipse, tá? Mas a gente desencoraja isso daí. O pessoal estava relutando, o pessoal já trabalhava bastante com Eclipse, porque teria que aprender uma outra ideia e tal, mas isso aqui já tem inúmeras vantagens que o Eclipse já não suporta mais. A tendência é que no futuro, acredito que o Google vai ficar mantendo só o Android Studio mesmo, tá? Então, a gente vai trabalhar já com essa versão do IDE durante o curso. Está recomendado para vocês aí. Deixa eu ver aqui qual seria o nosso próximo assunto. Vou abrir o meu Android Studio aqui, ó, só para vocês darem uma olhada como que funciona mais ou menos. Vou criar um novo projeto. Qual que é o nome do meu projeto? Vou colocar aqui um Hello World. Que a gente vai ver que ele tem que falar qual que é o nome da companhia, pessoal. Então, por exemplo, MobGeek, né? .com.br, qual que é o nome do nosso site. Por quê? Porque ele vai gerar o nome do pacote. Todo aplicativo tem que ter um pacote, tem que estar dentro de um pacote. Esse pacote tem que ser único lá na Play Store. Então, para evitar que você crie, por exemplo, um pacote chamado calculadora e alguém já tenha colocado, você coloca aqui o nome da companhia que ele vai gerar o nome, ele vai juntar o nome do seu aplicativo aqui, ó, com o DNS reverso da sua empresa. O local do disco onde vai estar instalado. Isso aqui tudo a gente vai estar falando, tá? Nos vídeos da semana 2, pessoal. Só para dar uma avançada aí, para matar uma curiosidade. Aqui a gente fala se os nossos aplicativos vão estar disponíveis para telefones e tablets. Tá? Vai estar para TV também? Vai estar para relógios também? Tá? Para o Google Glass? Por enquanto só para telefones e tablets. Aqui a gente vai criar uma aplicação em branco, tá? Ele já facilita algumas coisas. Eu vou criar uma aplicação que vai fazer uso do mapa. Então ele já traz aqui uma aplicação que vai fazer um uso de opções, né? Então uma lista de opções. Eu seleciono a opção aqui, ele me mostra a opção aqui, uma telinha de login. Vou criar uma atividade em branco. Então, vou em Next aqui. Isso aqui a gente vê tudo durante o curso. Só para finalizar, eu estou criando então a minha aplicação aqui. E aí, pessoal,
a gente pode utilizar para testar o seu dispositivo real. Então, eu tenho um celular Android, eu tenho um tablet, eu quero usar ele, eu quero pegar aqui e mandar compilar o meu programa, eu quero que ele apareça lá no meu celular. Dá também, pessoal. O que vocês vão fazer? Vocês vão conectar via USB o seu dispositivo no seu computador que está rodando o Android Studio e ele já vai detectar, tá? E aí, na hora que você mandar executar aqui, ele já vai falar assim, aonde que você quer executar isso daí, tá? E aí você vai falar, eu quero que você execute no meu aparelho. E aí, automaticamente, já aparece lá no seu aparelho. Aqui eu não estou com eu tenho um aparelho aqui, mas como não fica legal para mostrar para vocês, a gente pode trabalhar com o emulador nativo dele, tá? Então ele disponibiliza um emulador também. Durante o curso a gente vai criar um emulador nativo dele, mas como a gente já passa esse conteúdo para vocês de como criar um emulador nativo, eu vou fazer o processo inverso, eu vou mostrar um outro emulador, tá? Para complementar. Então vocês vão ficar com duas opções, aquela do curso e a que vocês vão estar vendo na mentoria hoje, que é o que a gente chama de Genymotion. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou simulando então um aplicativo, rodando já o 5.0, o Lollipop, a velocidade boa, tá? Consigo ver então fazer uma ligação, simular uma ligação, tá? Consigo aqui, acessar o meu teclado, discar um número. A maioria das funcionalidades aí você consegue simular, né? Aqui ele está sem cartão SIM, obviamente, mas você consegue ainda assim simular. Parte de configurações, aqui o meu está em inglês, né? Mas não tem problema, você consegue configurar tudo. Como que eu faço para ter o Genymotion? Pessoal, dá para ter na faixa, tá? Genymotion.com. Demora um pouquinho para carregar. Ele tem uma versão paga, mas a versão gratuita vai suprir totalmente o que a gente precisa durante o curso. Então, só entrar aqui, Get Genymotion, tá? Aí, qual a versão que você quer? A versão gratuita mesmo. A gente vem para cá, vai fazer o download. Tá? Ele vai pedir para você fazer um cadastro, aí ele vai falar qual que é Tá falando aqui para mim que eu preciso de um Mac, mas se você tiver no Windows, ele vai baixar para o Windows. E o legal, pessoal, do Genymotion, vai ter todas as instruções para instalação aqui. Vocês veem Dev Zone, tá? A zona do desenvolvedor tem as instruções, porque ele funciona como se fosse uma máquina virtual. Na verdade, não sei se vocês já trabalharam com o VirtualBox, é um ambiente onde a gente gera as máquinas virtuais, e aí o Android vai ser uma máquina virtual dentro do seu Windows ou dentro do seu Mac. Tá? Você vai baixar uma imagem, né, desse sistema operacional e você vai conseguir executar. Isso daqui é legal até mesmo, não só para quem vai desenvolver, pessoal. Eu quero testar um aplicativo, tá? Eu quero... Estou fazendo um aplicativo, vou colocar numa empresa, a empresa ainda não comprou esse equipamento, você vai lá e instala um Genymotion em cada máquina e a pessoa pode usar aqueles aplicativos para testar. E o legal disso é porque, às vezes, você tem só um telefone, não tem um tablet, não tem problema, você cria um Genymotion que vai simular as características de um tablet, que vai simular as características de um telefone, tá? Você consegue colocar quanto de memória RAM vai ter, você consegue colocar qual que vai ser o tamanho da tela, qual que vai ser as dimensões, para vocês aqui, para vocês verem. Eu já instalei ele aqui, ó. Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 máquinas virtuais, tá? Uma que simula, por exemplo, o Google Nexus 5. Eu posso vir aqui, ó, posso configurar o tamanho da tela, quantos DPIs, né, pontos por polegada eu quero na tela, tá? E aí é só se você não tiver, a primeira vez que você instalar, você não vai ter máquina virtual nenhuma, tá? Você vai ter que vir aqui em Edge para adicionar. Ó. Ele já vai trazer aí vários aparelhos, ó, HTC, LG, Moto X, tá? Galaxy Note, S2, S3, S4, Xperia. Quero simular então um Nexus 4. Vai clicar em Next aqui e vai baixar a máquina virtual. Isso aí vocês vão baixar uma vez só. Quando vocês dão Start aqui, ó, aí ele vai pegar aqui e vai criar essa máquina virtual. E aí o legal dessa máquina virtual é que uma vez lá no Android Studio, ó, na hora que você manda executar, ele vai falar onde você quer executar. Eu quero executar no Genymotion, tá? Se eu tivesse, por exemplo, com uma outra máquina virtual aberta, aí ele ia me dar
outras opções, no meu próprio dispositivo real. Aí, para não ficar me perguntando toda hora, eu marco essa opção, usar o mesmo dispositivo para futuras execuções. Quando eu clico em OK, claro, tá vendo? O aplicativo foi aberto aqui no nosso emulador. Tá? E aí a gente consegue fazer os testes aqui, sem precisar de um aparelho, né? De forma muito legal. Então a gente recomenda também vocês baixarem aí o Genymotion. Super recomendado. Uma dica para vocês, pessoal. Muitas vezes vocês vão querer usar o dispositivo real, né? E lá no Android Studio, ó, ele aparece aqui todos os dispositivos que estão conectados. Então aí você vai colocar, você vai plugar no USB do seu computador, e o aparelho não vai aparecer nessa lista. Você vai falar, por quê? Aí é o seguinte, eu vou mostrar aqui no Genymotion para vocês, só que aí vocês vão fazer essa configuração no dispositivo real de vocês, claro, né? Vocês vão vir em configurações, e aí a gente tem uma opção chamada Developer Options, né? Para quem tiver em português aí, vai ser opções do desenvolvedor. E aí, para funcionar, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que clicar aqui e vocês têm que habilitar isso daí. Aí, uma vez que vocês habilitam, o Android Studio passa a reconhecer o dispositivo de vocês como um dispositivo que ele pode usar para debugar aplicações. Então, tem que vir aqui e habilitar. Questões que vão aparecer, né? Geralmente, essa opção ela fica escondida. Por quê? Pessoal, a pessoa compra, nem sabe o que é isso, né? E às vezes, dependendo das configurações que ele faz aqui, ele pode, não falo estragar, né? Ele pode configurar de um jeito que o desempenho vai ficar pior, que vai ficar travando, que vai esquentar, um monte de coisa. Isso aqui são coisas para desenvolvedor, não para usuário comum. Então, às vezes, isso daqui fica escondido. Se no aparelho de vocês estiver escondido, fala, senhor Marton, no meu aparelho aqui não estou enxergando dentro das opções de configuração, opções de desenvolvimento. Vocês vão clicar aqui. Aí depende muito de aparelho para aparelho, mas geralmente vocês vão até em sobre o telefone, tá? E aí em sobre o telefone, vocês vêm, eu acho que aqui, ó, em Build Number. E aí vocês têm que dar 7 cliques aqui, ó. Quando vocês clicam 7 vezes, ele fala, opa, agora você já é um desenvolvedor. Para mim, como eu já sou, né, já estou marcado, já habilitei essa opção antes, ele fala, não é necessário, você já é um desenvolvedor. Então, para vocês vão fazer isso daí, clicar 7 vezes, aí ele vai falar, agora você é um desenvolvedor. Você vai voltar lá e aí você vai ver a opção Developer Options. Você vai clicar aqui e vai habilitar essa opção. Isso aí. Alguma coisa? Não tem assim exatamente sobre esse tema que você está falando agora, mas tem de um tema anterior. O Android SDK, Semar, ele está sendo instalado junto com o Android Studio, tudo mesmo no mesmo pacote? Como é que está isso? Sim, perfeitamente. Quando você baixa aqui, ó, o Android Studio, ele já vem com o SDK, com o kit de desenvolvimento do Android 5. Isso significa o quê? Pessoal, se você está com o kit de desenvolvimento 5, você consegue desenvolver, por exemplo, para o Android 4, tá? Para o Android 3, para o Android 2, ele é retrocompatível. Tá? Então, por isso que até pela questão do tamanho, que eles não trazem todas as versões do Android. Então, ele já traz para você o último SDK. Significa que quando você for lá no Android Studio, a gente tem um menu de Tools aqui. E Tools, a gente tem Android, tá? E dentro de Android, a gente tem o SDK Manager, o gerenciador do SDK. Quando vocês clicam aqui, vocês vão conseguir visualizar todos os SDKs que o Google disponibiliza. Tá? Então, por exemplo, saiu agora o Android 5.1. Não sei se eles já liberaram o SDK, mas teria que aparecer aqui. Aqui apareceu, tá vendo? No meu caso aqui, pessoal, no caso de vocês, quando vocês baixarem isso daí, provavelmente vai aparecer para vocês como instalado só o Android 5.01, tá? Ou o Android 5.1, né, se vocês baixarem agora, não sei se eles já atualizaram. Mas aí você fala, mas eu queria ver o SDK do Android 4.03.
para vocês pode parecer que não está instalado. Não tem problema, vocês vêm aqui, marquem as opções que vocês querem baixar, clica aqui para instalar os pacotes. Aí ele vai baixar, vai demorar um pouquinho, tá? Esses pacotes são grandes, então tem que ter uma paciência aí. Eu quero baixar lá do Android 2.2, né? Você vai fazer um teste sobre um aplicativo muito antigo. E tem coisas aqui, por exemplo, o Google Play Service, é muito legal isso aqui para baixar, geralmente ele já vem habilitado também, onde a gente pode fazer uso de várias bibliotecas do Google. Quero que o meu aplicativo se conecte com o YouTube, com o Google Drive, com o Google Maps. Vou fazer tudo isso através do Google Play Service, o Google USB Driver, né? Tools, Android, SDK Manager. Precisa também, acho que ele já tinha. USB Driver. Então aqui vocês podem baixar todos os SDKs. Por exemplo, lançou para mim o Android 5.1. Eu não deu tempo ainda de eu instalar. Quero ver as novidades que tem. Beleza, né? Enquanto demora para sair para os aparelhos, você vem aqui, saiu ontem, habilita aqui, faz o download, aí você já pode rodar, então, lá no seu emulador, tá? O Android 5.1, no seu emulador nativo, tá? Mas eu quero rodar o 5.1 no Genymotion. Não, aí você tem que esperar o Genymotion liberar a imagem desta versão do sistema operacional. Eles ainda não liberaram, então, a versão 5.0. Então, ali você tem que criar o emulador nativo. Uma palhinha aqui para vocês. Como que eu crio um emulador nativo aqui? Aí, em outro menu aqui, ó, Tools, Android, eu tenho o AVD Manager. Esse AVD é de dispositivo virtual Android. Vou criar um dispositivo virtual Android. Aí aqui você pode criar, então, um novo dispositivo. Vou criar um Nexus 5, por exemplo, tá? Vai vir em novo aqui. Qual a versão do sistema operacional que você vai rodar? Eu vou rodar o KitKat, tá? Vou rodar o Lollipop. Você fala qual que é a versão, baixa. Depois que você já baixou, né, que ele criou, pode clicar aqui e mandar executar. Ele vai abrir um emulador nativo, tá? Demora um pouquinho para carregar. Tem que ter uma paciência aí, mas é só para carregar, tá? Você não precisa fechar ele. Você está escrevendo. Depois que você. Ele está simulando um boot aqui, né? Você está escrevendo o código. Aí você executou. Apareceu alguma coisa lá no seu emulador. Aí você quer alterar. Você não fecha isso aqui, não precisa dar o boot de novo. Vai lá, altera seu código, manda executar, ele já sobe a versão atualizada do seu aplicativo aqui para o emulador. Isso daí. Ana? Maneiro, estamos na área aí, Samar. Vamos nessa, estou compartilhando com a galera aqui no Facebook, né, as dicas. Sobre tua dica de como testar um aplicativo no seu aparelho, né? Só relembrando a galera, é preciso plugar o dispositivo na porta USB do computador. Tem outra maneira de fazer sem ser assim, Samar? Tem sim. Lá na Play Store, você pode acessar a Play Store. Eu vou acessar aqui pelo computador, né? Você vai usar a Play Store do dispositivo, né? Aí tem um aplicativo lá chamado, deixa eu ver aqui, ADB Wi-Fi. Esse ADB aí, pessoal, essa sigla é de Android Debug Bridge, né? Uma ponte para debug de Android. Então tem aqui, ó, Wi-Fi ADB, tá? Tem vários aí. Então são os aplicativos que você instala, né? Para você, no seu aparelho. Aí tem as instruções aí, que aí via Wi-Fi você consegue fazer a conexão e fazer o debug. Então aí você não precisa estar conectado via cabo, né? Uma das vantagens aí. Que maneiro, muito legal. Então, aplicativo Wi-Fi ADB para poder fazer esse debug. Muito bom. Eu vou compartilhar com a galera aqui. O Wi-Fi ADB eu vou compartilhar no grupo. Beleza, maneiro. Valeu. Aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora, só para finalizar, tá? Algumas dicas que vocês podem, para complementar o estudo de vocês aí. Então, se vocês entrarem lá na página do developer.android.com, vocês vão ver que, saiba mais aqui, né? Na seção de desenvolvimento, Develop, tem muitas coisas bacanas lá.
Duas principais, tá? Tem vídeos, tem muitos vídeos no YouTube que o pessoal disponibiliza, tá? Ah, tem problema com o inglês, tá? Tem alguns desses vídeos são traduzidos literalmente para português. O Neto Marim, que é o Developer Relations do Google, ele grava esses vídeos em português, tá? Mas também tem muitos vídeos que tem a tradução, tá? Tem a tradução em português, tem alguns vídeos que tem a legenda em inglês. Aí, de repente, já ajuda, né? Pelo menos lendo já ajuda, seja em inglês, seja em português. Então, uma dica que eu dou, entrar aqui, ó, pessoal, vídeo playlist, por exemplo, né? Você pode ver, ó, tem séries de vídeos que dão foco em design, tem séries de vídeo que dão foco em desenvolvimento. Aí você pode clicar, isso daí está lá no YouTube, né? Essa lista de vídeos, depois você pode assinar o canal, né, para ser notificado sempre que o Google liberar novos vídeos, né, a galera liberar novos vídeos. Uma seção muito bacana também que a gente tem aqui é essa seção treino. Então eles vão dar exemplos práticos de como criar determinados aplicativos com base na sua funcionalidade. Então eu quero criar um aplicativo que a parte onde que pega dele aqui é a parte de conectividade e a parte de nuvem. Tá? Então, construindo aplicativos com conectividade, né, e a parte de nuvem. Quero trabalhar com animação, quero tentar fazer um joguinho, ou com multimídia, eu quero executar um vídeo, ou quero executar um MP3, que seja, um áudio, ou quero construir um aplicativo para televisão, quero ver as melhores dicas de interface do usuário, as melhores dicas de performance, as melhores dicas para testar o nosso aplicativo. Essa sessão é muito bacana. Eu quero salvar dados no meu aplicativo. Então, eles vão fazendo um passo a passo, tá? Ó, então, tem 3 jeitos de fazer. Você pode se salvar num arquivo. Você pode salvar num arquivo que eles chamam de key value, tá? Onde tem uma chave, valor, chave, valor, chave, valor. Você pode salvar os dados num banco de dados relacional, que é o SQLite, que tem já embutido no Android. Então, aí tem certinho as lições. Ó. Faz isso daqui que você vai gravar. Faz isso daqui que você vai ler. Então, vale a pena também dar uma complementada, aí, ir além dos nossos vídeos para complementar os estudos de vocês. Claro, se tiver alguma dúvida aí, a gente está inteiramente à disposição. O pessoal geralmente não usa muito o Google Plus, né? Não foi um ambiente que deu certo, né? O Facebook acabou dominando esse mercado, mas na verdade é lá que está os caras, o time do Google e o time do Android. E o legal é que você está aberto a conversar com esses caras, né, a ver o que eles estão escrevendo, a ver o que eles estão compartilhando. Então, por exemplo, se você pesquisar por Android aí, você vai ver muita coisa, muitas comunidades bacanas, oficiais, Android Developers. Essa é uma comunidade oficial. Você entra lá, você adiciona essa comunidade aos seus círculos para ser notificado lá. Jogar um vídeo novo, né? O pessoal está discutindo aí, ó lá, liberar o SDK do Android 5.1, né? O Android Studio 1.2 está disponível na versão preview. Então tem bastante coisa aí que você pode adicionar, não só as comunidades, mas os caras também. Tá? Então o pessoal que está lá construindo o Android está aqui. Tá? São eles mesmos. Muitas vezes, se possível, eles respondem as dúvidas. É muito legal ter acesso a estes caras. Então, geralmente a gente não usa muito o Google Plus, mas até pela política da empresa, né, eles são funcionários do Google, não ia ser no Facebook que eles iam estar atuando, né? Então está aqui no Google Plus. Então, uma dica, acho que a gente está fechando aí, né, Ana? Hoje tem alguns assuntos que a gente vai falar na mentoria que vem, tá? A gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de aplicativos nativos versus híbridos, né? A gente vai falar, pô, eu criei um aplicativo, né? Como que dá para fazer? Dá para ganhar dinheiro? Como que eu faço para subir para a loja? Né? A gente vai mostrar um exemplo prático do Android e vocês podem trazer as dúvidas de vocês também. Da minha parte, acho que é isso, né? Se quiser. Sim, valeu, Samar. Não sei se apareceu mais alguma dúvida. Olha, rolou dúvida de instalação, né? É um clássico, a gente sabe, assim, no nosso primeira semana de curso, que a galera começa a instalar, né, o Android Studio, Eclipse, e quando pinta alguma dúvida, a gente está aqui para ajudar, galera. Ó, tem dúvida, acho que a última dúvida da noite vem do Daniel.
Ele pergunta se existe um requisito mínimo para a máquina rodar o Android Studio e esses emuladores, Genymotion e afins. Ele tá... Tá. Tá bom. Uhum. Lá no Android Studio, né, Android.com, lá no Get SDK, você vai ver, tanto lá quanto no Genymotion, você vai ver o requisito mínimo. Vou pegar aqui, Get SDK, tem a seção de requisitos, tá? Ó, que são as versões mínimas, 2 GB de RAM, 400 em disco, pelo menos 1 GB para o Android SDK, o emulador, né? Resolução de tela no mínimo de 1200 por 800, JDK 7. No Genymotion lá também tem uma lista na hora que você vai fazer, acho que o download. Na hora que vai fazer o download também tem a versão mínima ali, né? 400 GB de disco com 2 GB de RAM. Uma dica que eu vou dar, ele está falando que está um pouco lento, né? É uma dúvida que tem bastante também. Quando você vai lá no Android Studio, Tools, Android, SDK Manager, você pode baixar nativamente, tá? Não estou falando do Genymotion aí. Nativamente, você pode baixar duas imagens, tá vendo? Que você tem aqui, até mais. Né? Você tem aqui o Intel, Atom e o ARM, né? O ARM. Esse ARM geralmente é lento, né? Você está numa plataforma Intel e aí você precisa ficar convertendo as instruções entre as plataformas. O que a gente sugere? Pessoal, baixe o Intel, baixe esta imagem Intel e baixe a última opção aqui, ó, Intel x86 Emulator Accelerator. Baixem esse cara aqui também e executem este cara aqui. Então, vocês podem baixar também lá pela página da Intel. Intel, vou colocar aqui HXN. Você pode baixar ele por aqui, você vai executar ele, tá? Ele vai habilitar para fazer uma aceleração de hardware em cima do seu emulador. Então, baixou aqui, executa ele. Vai lá no SDK Manager, e baixe aquela imagem do Intel x86, tá? Baixem a imagem do Intel x86. Aí, quando vocês forem criar o emulador, Tools, problema aqui, aí quando você for criar o emulador, Tools, Android AVD Manager, você vai falar então, quando você for criar, que a versão do sistema operacional que você vai usar é aquela x86, não é a ARM, tá? É a x86. Qual que é a limitação? Vocês só vão conseguir instalar este Intel se o processador de vocês tiverem recursos de virtualização. Tá? Então, isso é importante. Muitas vezes, o pessoal tem computadores que, por padrão, esse recurso vem desabilitado. Então, o que acontece? Quando você dá o boot na máquina, você tem que entrar lá na BIOS. Lá na BIOS tem lá o recurso de virtualização. Você pega e ativa. Aí, ele ativado, você instala esse cara e você consegue rodar o emulador aí, ó, de forma bem mais rápida, né? Porque senão, se ele rodar daquela outra forma lá, usando o ARM, ele vai ser muito lento mesmo. Isso daí. Show, Semar. Valeu pela dica. A gente está chegando aqui ao finalzinho da nossa mentoria. A gente agradece bastante aí a participação da galera, perguntas muito boas. E a gente está aí, galera, à disposição para tirar dúvidas de vocês. Podem postar no Facebook, podem postar na comunidade.mobgeek.com.br e a gente vai postar esse vídeo para quem não participou, quem quer rever uma parte, vocês vão ter acesso a esse vídeo. Suemar, tem algum recadinho final para a galera? Ou vamos só para despedida? Segue aí, o microfone é teu. Valeu, galera. Obrigado. Não, é só a despedida mesmo, né? Uma boa-vinda aos cursos. Espero que tenha sido útil essa mentoria de hoje. Tragam as dúvidas para a mentoria que vem. A gente também vai tentar mostrar algo que está além um pouco do que a gente contempla no curso, sempre mostrando alguma funcionalidade nova, tirando as dúvidas e batendo um papo, né?
É isso daí. Eu agradeço bastante a participação de vocês. Valeu, galera. Até semana que vem. Mandem dúvidas pra gente. Valeu. Até mais. Boa noite.